É possível alegar que uma sanção aplicada pela União em relação a um Estado, DF ou município que tem instituído um regime próprio previdenciário configura violação à autonomia federativa ou constitui exercício regular de prerrogativa assegurada à União pela ordem constitucional brasileira? Esse tema foi objeto de decisão do Supremo recentemente. Nós vamos falar sobre ele no podcast que foi dessa semana. De acordo com a Constituição brasileira, os entes federados puderam no passado, hoje não podem mais, em razão de uma reforma previdenciária que ocorreu em 2019, criar regimes próprios de previdência social para os seus servidores estatutários. E ao criar esse regime próprio, o ente federado tem a prerrogativa de estabelecer, por meio de lei própria, regras como contribuição, tempo de contribuição, condições para a concessão do benefício previdenciário. Isso representa exercício da autonomia federativa própria do Estado, do DF ou do município que tem um regime previdenciário próprio, que é gerido por um órgão único que integra a estrutura do próprio ente federado instituidor. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal interpretou o artigo 24 da Constituição Federal, inciso 12 e parágrafo 2º, que permite extrair a conclusão de que a União estabelece normas gerais sobre matéria previdenciária, já que se trata de matéria de competência legislativa concorrente, e essas normas gerais federais podem sim fixar sanções administrativas a um ente federado que não atua no seu regime próprio previdenciário instituído de modo a obter o equilíbrio atuarial ou garantir uma gestão equilibrada no que diz respeito à arrecadação de contribuições e o pagamento de benefícios. Não há, de acordo com o Supremo, violação do Pacto Federativo e muito menos a violação da autonomia dos entes federados que criaram regimes próprios de previdência. Isso porque a União, ao criar normas gerais, pode se estabelecer parâmetros para a obtenção desse equilíbrio atuarial, esse equilíbrio financeiro, e caso não obtido esse equilíbrio, a União pode estabelecer sanções de índole administrativa, como, por exemplo, negar acesso a recursos federais, já que há uma situação de violação de normas gerais federais em matéria de administração e gestão do regime próprio previdenciário instituído por entes federados estaduais, municipais ou distrital. Logo, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, não há inconstitucionalidade em disposições encartadas na Lei 9.717 de 98, que institui normas gerais em matéria previdenciária pública, e dentre essas previsões consta a possibilidade da União restringir ou proibir que entes federados, ao gerir seu regime previdenciário próprio, em uma situação, em um quadro de desequilíbrio econômico-financeiro, não possam obter recursos federais que serão garantidos a outros entes federados que conseguiram estabelecer um quadro de equilíbrio atuarial na implementação e na execução do seu regime próprio de previdência social em relação aos respectivos servidores estatutários. Não há inconstitucionalidade e, portanto, caberá aos entes federados subnacionais atenderem às normas gerais da União em matéria de organização e funcionamento dos seus regimes previdenciários próprios, sob pena de incorrerem nas sanções que estão previstos na legislação federal sobre o assunto. O tema direito previdenciário público é um tema sempre, sempre controverso, porque cada ente federado que tem regime próprio possui regras próprias, mas isso não impede que a União determine normas gerais sobre o tema e, inclusive, possa aplicar sanções aos demais entes federados, como ficou evidenciado na decisão do Supremo retratada nesse podcast. Para aprender mais sobre esse tema, eu recomendo que vocês se matriculem no curso Direito Previdenciário Público, disponibilizado pelo Adegrifon. Existem outros cursos sobre temas variados, sempre de interesse da administração pública, que você pode acessar, se matricular, por meio do endereço que aparece aí na tela. Não deixe, se você tem interesse em adquirir conhecimento técnico em temas como esse, de se matricular nesse curso e nos demais cursos
realizando atividades e, ao final, receber um certificado da Grifon. E, por fim, eu agradeço a audiência de vocês. Encerramos aqui mais um podcast. Lembro que nossos podcasts são publicações semanais de conteúdo atualizado em matéria jurídica, de interesse da gestão pública brasileira, em especial dos municípios brasileiros. E na próxima semana, mais um podcast será publicado. E para ser informado de forma imediata, instantânea, quando a publicação ocorrer, ative as notificações do nosso canal no YouTube, na sua plataforma de streaming digital, como Spotify, para que esses podcasts que nós produzimos aqui com tanto zelo, com tanta dedicação, cheguem de forma rápida e direta até você. A gente fica por aqui. Valeu e até o próximo podcast, Grifão. Tchau, tchau.